Muito boa tarde, meus digníssimos. Estamos aqui 8 de março. Eita porra. Ó o eco, nice. Estamos aqui dia 8 de março, o Dia da Mulher. Caraca, bem lembrado disso aí, mano. Dia da Mulher, então nada melhor do que começar nossos podcasts, GPOcast, com ele, Tal Maneiro. Ah, o Abel ser um monarca, eu não sei, não vou considerar por enquanto. Talvez nosso primeiro episódio oficial, tirando esse, seja com um gringo, mas por enquanto vamos a ele, de tal maneira. Vamos iniciar aqui então. Meu digníssimo de tal maneira, por favor, se apresente à comunidade. Bom dia, rapaziadinha. Então, É, nos diga mais sobre você, meu digníssimo. Quem é tal maneiro? um maluco que gosta de um boneco muito ruim. Ok. Por que você gosta de bonecos ruins de tal maneiro? Pura coincidência. Todos os bonecos que eu gosto são horríveis. Mas você joga de boneco ruim porque você gosta dos bonecos ruins ou os bonecos ruins simplesmente te atraem por algum motivo milagroso? Tá? Que eles me atraem por um motivo extremamente milagroso. Ah, merda. Estão falando da sua idade de tal maneira. Você gostaria de informar a sua idade para todos os ouvintes? Tem só 15, cara. Nossa, meu Deus. Tal maneiro tem 15 anos, galera. Não, para de humilhar ele com 52 a 39 anos, por gentileza. Ele está se sentindo ofendido. Ok, vamos lá. Como você conheceu esse jogo e a comunidade do GGPO, tal maneiro? A comunidade de GPO eu acabei conhecendo porque eu vi um vídeo aleatório sobre como jogar o Third Strike no celular online. Acabei baixando de GPO, interessei pela comunidade e assim. Aí a Jojo, eu conheci por causa do Nibiru, nossa, ele tá vivo ainda, e ele apresentou, eu dei uma jogatina, acabei enjoando do Third Strike, aí eu vim totalmente pro Jojo, esse jogo horrível. Certo. Você, no geral, você joga outros jogos de luta sem CHFTF, 3S ou algo a mais além? Pior que não, são só esses dois mesmo. É os dois que eu tenho acesso. Então, tipo, nenhum Street, A2, KOF, nada, nada. Só Street 3, que é o 3S, e o HFTF. É, Deus me livre de jogar KOF. Estamos aqui, estamos aqui conhecendo melhor de tal maneira. Detesto jogador de KOF. Não vou julgar ele. Jogador de KOF realmente tem que ser estudado, mas enfim. Em questão a Jojo, você gosta de Jojo mesmo ou só do jogo em si? Ah, eu gosto do anime, o mangá, do Jojo eu gosto. Eu vi do HFTF principalmente por causa disso. Certo. Qual que seria a sua parte de Jojo favorita? Cara, eu nunca pensei nisso. É uma boa hora pra pensar. Hum. Eu acho que 5 ou 4, uma dessas duas. Certo. Qual que seria seu Jojo favorito? Hum, o Jojo, eu acho. Joseph? Não, não consigo compreender, meu caro. Ou assim, Seu Jojo favorito? Joseph, Jotaro, Josuke. meu jogo favorito é o Joseph, e em segundo ficaria o Josuke, terceiro ficaria.
A Jolene. Jolene, caralho, Jolene no top 3 de alguém, ok. Isso aí é inesperado. E seu vilão de Jojo favorito? E o Diabo, Hum, Kira e o Puck. caraca, Kira e Diávolo acima do Jill realmente é inesperado. Não, pra mim pelo menos, né? Enfim. Você tem algum personagem favorito em HFTF e por quê? Eu realmente preciso responder isso. Você precisa responder o porquê, pelo menos. Simples, eu gosto de projeto controlável. Ah, mas o Horse também tem um projeto controlado igual o Roingo e você não joga com ele. Ele pode spamar isso 99% do tempo? Não. Ah, ele tem um argumento maravilhoso, eu diria. Eu vou juntando aqui a pergunta da rapaziada que eu vou deixar pro final, mas eu vou fazer essa pergunta aí, Abel. No geral, na comunidade, assim, você tem algum rival ou alguma pessoa que você rivaliza na maioria do tempo? Não, eu sou um ser humano pacífico. Nenhum rival, tem certeza. Você não tem uma pessoa que você fala, porra, esse carião não bate, velho. Hum, não. Estão falando que é pro Abel. Você não tem nada contra o Abel, não? Não, pô, sou um ser humano pacífico. Deixa ele. Ó, tudo bem então. Vamos acreditar na sua palavra, meu digníssimo. Em questão à cena competitiva de HFTF, você acha que a comunidade está num estado legal hoje em dia, em questão competitiva? Ah, teve dias melhores, mas hoje em dia tá meio um tá ruim, mas teve tempos melhores. Certo. É, realmente, concordo em certa parte. A gente já melhorou. Quer dizer, eu não peguei o estado que o HFTF estava no auge, né? 2020, 2022, mas hoje em dia dá para melhorar ainda. Em questão a campeonato, você tem algum campeonato mais memorável? Todos os três que eu ganhei da minha vida. Quais foram os torneios que você ganhou? Dois de beginners do server CA e um baby stand. Stint, perfeito. Você lembra contra quem você ganhou as finais? O primeiro torneio que eu ganhei, a final foi eu e o Alan, pô, partida sofrida. O segundo torneio Baby Stand não foi tão difícil, tinha muita gente que me fazia sofrer muito. Só foi demorado porque todo mundo jogou lane S1. E o terceiro, nem sei se preciso comentar mesmo. É, o final foi a Mountain. Nossa, isso daí deve ter sido triste. Eu não vi esse torneio, Deus o livre. Imagina só a final de Ruim contra o Horse, velho. Caralho. Ok. Em questão competitiva ainda, qual que você acha que é a região mais forte atualmente em HFTF? Atualmente, com certeza, a região dos Estados Unidos e a América do Norte mesmo. Por que você acha que a América do Norte é a região mais forte atualmente? Cite alguns players que você acha que não tem ninguém pra ganhar atualmente. Potato e o Miterucci. Rapaz, eu não lembro agora se o Edel é estadunidense ou não. Não, o Edel é da Europa, cara. Ele é alemão. Bom, acho que Ah, dá pra cara, tinha mais considerar. um, eu tinha esquecido. Arrin, jogador de Dio. Acho que dá pra considerar também. Ah, ali também.
No geral, eu não concordo muito que é a melhor região, mas com certeza tem uns players separados assim muito fortes. Mister Wush, né, o Kneko, absurdo de Alessi, o Potato, que ninguém rivaliza de NCAC. Mas tá certo, é uma região forte. E você gosta da região que você joga? A região da South America ou Brasil? Gosto, a comunidade é bastante ativa, todo mundo é muito unido, tem bastante gente forte. De fato, realmente temos bastante players bons. Um dos melhores players de Polnareff do mundo está aqui, né? Nosso querido Drawa. Temos jogadores notable de Devo também. Temos o Frock Ninja, o fodendo Frock Ninja, né? Mas enfim, vou adiantar aqui essa pergunta da Bel. Em questão ao HFTF, vamos fazer um bate-volta aqui, meu querido. Me fala um personagem do cast, um personagem que você bufa, um nerfa e um que você deleta do jogo. Em que eu bufo, pode ser o Engo, né? Qualquer um. O Engo eu bufaria o S-Bullet, dava 5 danos de stand gauge cada tiro. Caralho. Eu nerfaria o dano do Jotaro, principalmente o Tandem, e eu deletaria o Khan. Deleta o Khan? Por que você deletaria o Khan, meu querido? A gente tá, porra, tá no jogo, deleta. Deleta é horrível. A opinião meio impopular, eu acho, mas tá certo. Se você pudesse escolher um personagem da parte 3 para ser jogável no HFTF GGPO, que não, no GGPO não, no HFTF em si, e que ele não entrou no cast, qual seria? O Gap. Eu acho que ele seria até um puppet melhor que o Brillo. O Gabi? É o cego. Ah, mas dá pra considerar que ele tá no jogo mesmo, que seja um boss e um personagem completo. Aham, completamente quebrado. Tá certo. Então o tal seria Homem-Água, aparentemente, se ele realmente estivesse no jogo inteiro. Qual seria a matchup mais divertida pra você? Mirror de ruim. Mirror de Rohingya, a coisa mais divertida por tal maneira? Sim. E contra Vice também. Vice, caraca, realmente opinião bem exótica, assim, dizer. Boneco 9-1, incrível. Ou será que não é 9-1? O que você acha dessa 8, matchup? 8-2, 8-2. Ok, ele tá falando que Roengo e Vice é 8-2. Vamos aceitar isso e seguir em frente. O que você aprendeu jogando HFTF que levou pra outros jogos de luta, no caso 3S, que é o que você joga? Principalmente a parte mental. H- HFF me ajudou extremamente a como lidar com pressão em torneio, lidar melhor com derrota e Interess- também como a sem player. Ó, bem interessante isso aí, realmente uma resposta bem sólida. No geral, assim, HFTF realmente faz você pensar, né? Contra a maioria das matchup players, enfim. Você tem um ídolo ou uma inspiração na comunidade? Sim. O único player que não joga mais esse jogo, Guru Slim, clássico. Certo. Bom, vamos então aqui. Até o Link BR Mind chegou aqui no chat. Se quiser mandar umas perguntas aí, Link, nós vamos lê-las aqui para o nosso querido Salmaneiro, Guru Puzzle. Ah, esse cara é maluco mesmo, você é louco. Da onde começou o meme do Abel? Hum, qual meme específico? Tem muitos. Bom, o Abel não especificou, ele só mandou da onde começou o meme do Abel. Eu não sei o contexto disso aqui. Ah, deu umas casas. Ah, começou o seguinte, ele tava pesquisando o nome dele no server do server central do HFTF. Ele acabou achando um maluco com nome parecido com o dele.
só com a foto do Bird, que é a que eu uso. Aí eu comecei a zoar ele que era o nosso filho perdido e que ele tinha escondido de mim. Aí começou toda a zoadeira já. Puta que pariu, eu não sabia dessa história, velho. Que maravilhoso. Ai, cara, beleza. A Sherry perguntou: com qual idade você virou gay, de tal maneira? E 14 a 15 mesmo. Ah, então aí sabemos que o tal é gay há pelo menos Descobri, um né? ano. Interessante informação. Vou guardar aqui no meu livrinho. Pra quem queria saber, tá aí a verdade. Não é pra ser homofóbico, é uma pergunta. Não, tá certo, pô. Tá certo. Se ele não se sentir incomodado com isso, vamos seguir, né? Por que você usa a foto do pássaro do Twitter? Sim, tava zerando Deltarune, depois que tinha zerado Undertale. Aí, aí conheci esse personagem lindíssimo na gameplay. Amei todos os diálogos, amei o jeito, amei tudo. Gameplay, batalha, Bom, tudo, tudo. e você joga no geral esses outros jogos, como o Deltarune, Undertale, assim? Esses jogos RPG mais diferenciado? Eu costumo jogar só de vez em quando, mas o último RPG que eu realmente zerei foi Deltarune mesmo. Eu geralmente só começo, vou até metade da maioria dos RPG, eu acabo entediando. Tá certo, tá certo. Pior que é jogo bom mesmo, concordo 100% nesse caso. O Sam me perguntou qual que seria seu Pokémon favorito? Septar, Sceptire? Sceptile, Ah, o a Sceptile. última evolução do Trico. Caraca, terceira geração Pokémon de grama. Brabo. Vou botar um PNG do Yoshi. Pior que se o Link entrar aí, eu não vou ligar não, mano. Eu vou colocar ele aqui e se foda. Mas enfim. O que você acha da tier list de HFTF? Você Trico. concorda com ela? Pelo menos com boa parte dos que estão em cima eu concordo. Só do meio para baixo que eu discordo um pouco. Principalmente a parte que o Andy tá lá. O que você mudaria na tier list nesse caso? Eu moveria o cão um pouquinho mais para baixo do Yojo. Eu colocaria o Roengo do lado do Deadpool. Deixa amarela mesmo. E ah, acho que só. Eu vou colocar o Andy um pouco mais baixo. Hum, tá certo. Isso, então. Tá. É, Qual o player mais lagado que você já jogou? Tanto no Fightcade, GGPO, no geral, assim. Com certeza do GGPO. E o problema é que é preciso decidir, porque na maioria das vezes é eu que estou lagando. Mas acho que o que eu mais tive lag foi o comedor de carros. Comedor de carros. Nossa senhora, esse moleque, mano. Opa, temos aqui a ilustre presença de Link BR Mine. Calma aí, deixa eu pegar ele aqui. Opa, Coloquei da tier list, eu não sei direito não, né? Hoje, Coloquei hoje, mas não. Eita, pera. opa, calma aí, calma aí. Temos aqui Link BR. Vou colocar ele na coisinha ali. Fala aí, Link. E aí, mano? Esse negócio da tier list, tu botou o Black Nerf aonde? Tu disse aí do Black Nerf. Tem umas coisas que no mesmo, eu não sei, cara. Só vendo com os caras bons, né? Porque no mesmo lugar. eu não vi. Tá tudo certo. Hã? Tá muito fraco, peraí. Peraí. Estão silenciando o Gucci. Não, pô, ele tá ajuntando áudio. Não, assim, eu acho que essa marcha aqui do Black Nerf com o Rango é favorável ao Rango.
Assim é even, eu acho que é 5 por 5, mano. Eu acho que é 5 por 5. Nunca joguei de range, né? Tô supondo que é 5 por 5. Ou 6 por 4 a favor do Black Powner. Mas o cara tem que ser muito bom. É pior que Tem que ser. Roengo tem vantagem mesmo contra o Black Polnareff por causa da approach, né? O boneco é, porra, engessado pra caralho, né? É, mano. O cara tem que Eu tenho a ficar prática. correndo atrás, isso é muito ruim. Ela vai tomar muito tipo damage. Só que o negócio do Black Powner é a execução. Se o cara for bom fazer o loop, ele ganha. O cara chega lá, faz o loop, infinito, e ganha. Ali mesmo, no corner, faz É, o loop do Black Powner. triste. Só que é muito difícil encontrar alguém que faz isso. É muito difícil alguém que consiga fazer consistência o loop. O cara ter Mas tudo é. provar a vantagem, ele tem que ser bom, mano. De fato, por falar nisso, tal, você já conseguiu fazer o loop do Roengo em algum momento? Maluco, nunca me deu trabalho de aprender. Negócio impossível de se aplicar. De fato. Efetivamente, não. É, bom, vou lançar uma pergunta pro Link aqui que o Gapicho fez, porque o Butterhead é um empecilho no avanço técnico do personagem Young Joseph. Como assim, empecilho? É, Assim, ele joga muito. Ele é muito reativo, sabe? Ele não impõe o jogo. Tipo, você vê os outros jogando, você vê, isso aqui é uma gameplay normal de um jogo. Aí quando você vai ver as partidas do Buta, ele joga bem mais parado, ele não se impõe, ele tá mais focado nas frame traps, em spacing. Ele é muito mais assim parado, né? Mas ele joga muito bem, cara. Ele tem um conhecimento muito bom porque ele aprendeu com o Josué direto, né? Ele tinha um contato com o Josué. Ele conversava com o Josué e o Josué acabou ensinando para ele. Não é à toa que ele é considerado notável, porque ele é bom também, do mesmo jeito. Mas se fosse para recomendar assistir partidas, eu recomendava do Trica, né, do Niproz, porque realmente é fácil de entender, sabe? Não tem essas coisas de frame trap, de space, essas coisas avançadas. E é um jogo simples, você vê assim, você entende. É bater e correr, JC, JS, vida que segue. Né? Você tem que ver como é que o cara joga lá. E você vê na parte do Guto, eu não sinto, sabe, essa coisa de, isso aqui é um jogo. Não, o cara joga meio diferente e é meio estranho, né? Eu vejo essa partida dele e eu não gosto muito não, assim, né? Pra assistir. Mas ele joga bem também. é isso, já entra outra pergunta também. Por que, que o Josué Maneiros é o maior jogador de Joseph até os dias atuais? Porque, cara, imagina você não ter nada, né? Você não ter wiki, né? Não ter a wiki do Superfund, não ter essas coisas de tech, e você vai lá e inventa. Foda. Não tenho o que dizer, pô. Ele tinha feito a Mustart, eu tinha visto a Mustart antiga dele. É muito diferente da atual que o Trica fez, que o Guterres fez. O cara botou o Alice, né, de 2-8 de vantagem pro Alice. Tipo, e hoje só tem 2 de vantagem contra o boneco. Tem muita coisa, né, do Young Joseph que ele, né, ele começou, né, ele, na introdução. Eu gosto dele, pô. Eu gosto dele, a partida dele, eu assisto. Porque ele segue o mesmo padrão dos outros, do Trica, do Unicross. Ele meio que foi inovador, pô. Ele começou a ditar, é assim que tem que jogar, né? É assim que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele tem umas dicas no vídeo dele, do Yo Jogar FTF, ele tem um canal, que é diferente da Wiki. Pô, a Wiki fala assim, tu não pode dar grab de 6C porque vai sair o 6C, né? Porque o 6C é um move horrível. Aí o Josué chega e fala assim, não, tu pode dar 6C, você pode, mas é só você ficar consistente e fazer, pô, porque o 6C, se você trocar para 4C, dependendo da posição, tipo, vamos supor, você quer manter o cara no corner, você tá lá fazendo pressão e o cara dá roll e você tem que dar grab. Você não vai dar 4C para perder a posição, e aí o cara sai do corner. Aí você mantém ele no corner com 6C. Só que tem gente que vê a wiki e pensa assim, eu não vou fazer 6C porque eu posso fazer 6C e eu posso morrer. Mas não, pô, é só não ter medo de fazer, né? Outra coisa que ele disse é que os overdrive, né?
A Wiki fala assim, você tem que usar o Overdrive A para terminar combo e o B para poke. Aí ele fala, não, oxi, nada a ver, pô, pode usar qualquer um que não tem diferença, não faz diferença, né? E eu sigo, às vezes, o conselho dele, o modo Gulira veio dele, né? É dele essa coisa de ficar spamando Overdrive. E é isso, cara, eu gosto bastante de assistir as partidas dele, de vez em quando eu assisto na TV aqui. Essa semana eu assisti uma partida do Unipros, cara. Muito massa, porque ele tava punindo as facas do Dio com X. Muito legal. Nossa senhora, isso é loucura pra mim, sinceramente. É, Mas velho, muito doido. é o que tal? A Bíblia do HFTS. É, mano, é tipo isso. Tá certo. É, pro tal, qual que seria o seu jogo favorito, tal, de todos os tempos, assim? Hollow Knight ou Death Stranding, um desses dois. Death Stranding? Ai, meu Deus do céu. E você, Link, qual que seria seu jogo favorito? Tá aí, atualmente eu tô jogando HFTF, né? É o jogo que eu mais jogo. Mas eu tenho vários jogos que eu já joguei, que eu gostei bastante, que eu jogaria de novo. Tipo, eu jogaria Ocarina of Time, não ironicamente de novo, né? Eu gosto daquele jogo. O que mais? Eu jogaria, sei lá, o Smash Flash 2, um jogo de Flash aleatório que eu gostava de jogar. Jogos simples, eu gosto de jogar esses jogos mais simples, só pra Tá, nostalgia mesmo. Meu favorito é o HFF, por enquanto. É o que eu mais me interesso. Based? Eu sei que a pergunta não foi pra mim, mas meu jogo favorito é Mega Man Legends. Acho esse jogo maravilhoso. É, por que você tem gosto você tem gosto ruim de gostar de boneco ruim, tal? Bird e Roingo. Essa pergunta é linda. eu Nossa, nasci assim, continuar. É atração magnética, né? Porque Atração magnética, tá aí. Não tem nada por trás, é só atração magnética mesmo, o puro magnetismo. magnetismo. Ai, caralho. não, o cara dos bonecos, né, falou assim, usar o pinhão de flores mesmo. Ó, tá atraído mesmo. É o que resta. Ele pegou o Ronin. Certo. Isso aqui vai pros dois, mas vamos pro tal primeiro. Qual que seria o seu anime barra mangá favorito? Pergunta do Sami. Acho que seria Bot the Rock mesmo. Escolha exótica, eu diria. E você, Link? Faz. Não tem um mangá favorito não, mas o que eu gostei mesmo assim foi o de Roma, pô. Deveria ter um final melhor aquele anime. Eu gosto muito daquele anime. Pode O pá. mangá eu assisti. Eu não assisti todo, o mangá eu li todo também. Mas só o final que é meio paia. Merecia um final melhor aquilo. Porque por você ver um monte de capítulos, são mais de 200 capítulos, só no final. Não tem nada praticamente. É Mas os é bom, jogos. eu recomendo. É os caras que curtem One Piece aí. Vai ficar vendo 2 mil episódios É, de um bagulho pro One Piece ser os amigos fazendo pelos caminhos. isso. Pode pá. Esse aqui é pro Link também. Você já jogou com o Guru? Não, nunca joguei com mais um na vida. Só o tal mesmo, Triste. Tal. infelizmente. Eu já vou jogar uma pergunta minha aqui mesmo. Você já jogou contra algum Notable? Já joguei com nota. Eu já joguei com o E, o mais Jotaro, tá na Wiki lá. Eu joguei com o Lero, com o Froak, né? Os dois são notáveis. Eu joguei com o Wolf XDKMS, que é um mais antigo de Black Corner. Pensar se tem outro. Acho que eu já joguei com o Notável de Maria também. Já jogava muito. Acho que foi o Vagueteixe, eu não sei se eu joguei com outro ou foi ele mesmo. Acho que eu já joguei com. É, acho que só. O resto era só rank D, não passa disso. Bastante Galera, até. mas Que coisa. bastante. E você, Tal? Já jogou Ele era contra. mais de pô, né? Você já jogou contra Notables, tal maneiro?
Mano, muitos não tá bom não. Sinceramente, sei lá, Potato, o. Ah, não teve? Não, ainda não. E acho que só o Potato, porque geralmente o pessoal no table tem uma conexão horrível. Ô, louco, e o Frock? Ah, o Frank é notável, pô. Quem é esse cara? O cara tirando o Frock pra bosta, mano, caralho. Ih, clipa, manda pro Frank, isso aí. Pode falar então. Bom, pra... esse daqui eu me recuso a elaborar mais, mas pra quem vocês estão torcendo nesse BBB? Oxi, não sei Per- nem quem Pergunta do vai. Gabicho. Rapaz, acho que o Babu ganha, velho. Tiração, velho. A terra do cara. Meu Deus do céu. Esse aqui é pro Link. Quais projetos você anda cuidando esse ano? Não sei ao que ela se refere. Ah, projeto, acho que ela quer dizer com arte, essas coisas. Rapaz, ainda tem a comum que a gente tá fazendo. Eu ainda tenho que pensar na Linkbet, que é o robôzão lá da gente. Ou o Link Eu tenho que Bet. pensar ainda no pack de música que eu tô fazendo. Eu tenho que pensar ainda em um projeto para um RPG que eu tô fazendo uma track, né? Fazendo um álbum de música para os caras que fazem um RPG de mesa. Eu tenho que fazer as músicas dele. Eu tenho que fazer música do jogo, né? Do Paçoca. O que mais? Mano, eu tô cheio de coisas pra fazer. E ao mesmo tempo eu tô aprendendo Python, eu tô querendo desenvolver um bagulho para automatizar o salvamento dos arquivos do Palmode, para você não ter que ir lá copiar e colar direto. O bagulho faz automaticamente com um clique. Só que aí eu vou ter que aprender e aprender demora, né? Não é coisa fácil, né? Principalmente eu que não sei de nada. Eu tô aprendendo ainda. Muita coisa que eu tô aprendendo. Esse dia eu tava o quê? Fazendo nada. Tava lavando o dia. Fazendo nada, porque esses 4 dias que teve, esses 5, o celular tinha tela fantasma, toque fantasma, e não tava conseguindo mexer no celular. Eu fiquei sem celular esses 4 dias. Aí eu falei, pô, prender, né? Ficar parado. Eu comecei a pegar uns bonecos nada a ver pra lavar. Lavei hoje. Fui me dedicar às coisas que eu tenho pra fazer. Mas tem muita coisa ainda que eu tenho que fazer. Eu não posso só largar de mão. Eu não esqueço, viu? Eu não esqueço. Só acho que eu esqueço, mas eu não esqueço. Eu tenho esse projeto pra fazer. Caraca, homem ocupadíssimo esse Link BR, que isso? Fazendo até música de jogo, velho. Eu não sabia desse bagulho do Paçoca, não. Interessante. Vou me informar mais depois disso aí. Aí, ele tá fazendo um joguinho. Aí ele tá reunindo a galera toda pra fazer um jogo. Se tu quiser ajudar também, alguma coisa, pode falar com ele pra participar também. Eu vou ver isso aí. Não sei com o que eu posso ajudar, porque não sei porra nenhuma. Talvez playtester, não sei. Sei. Já alguma coisa. O que que vocês acharam do final de Shingeki no Kyojin, velho? Ah, mas eu não vi. Não vi. Não viu? Não vi. E você, tal? Tá aí, nem, nem sei direito do final do OP. Pô, eu achei pessoalmente assim uma bosta, tá? Diga-se de passagem, o anime teve uma construção maravilhosa e chega no final os caras pomba, foda-se. Mas não vou entrar mais em detalhes pra não spoiler para os que não viram, mas realmente achei uma bosta. Ah, acho que seria interessante eu adotar aqui também, velho. Acho que eu teria muito pra falar, sinceramente. Rapaz. Ó, mas me conta mais aí sobre Olha esse ele aqui bagulho na cama. do Paçoca. Esse jogo vai ser o quê? Vai ser tipo um plataforma, tipo Mega Man, né? Os caras estão começando a fazer o roteiro do jogo. Vai ser roteiro tipo Metal Slug, alguma coisa assim, que tem alienígena, essas coisas. Aí o Paçoca é o protagonista e ele vai dar porrada nos bichos. Aí é algo mais brasileiro, né? Aquela coisa americanizada. Vai ser tipo no Brasil e os mapas vão ser
lugares do Brasil. Tipo, vai ser no Ceará, vai ser sei lá, no Rio de Janeiro. Vai ser tipo assim, mais ou menos, né? Ainda estão fazendo roteiro. Achei da hora a ideia, iniciativa maravilhosa. Se der certo, o bagulho vai ficar incrível. Vai. Os cara que meteu. Será que o Saitama ganharia do Goku? O que vocês acham? É, o Goku ganha, sem dúvida, não. Goku sola. Eu não sou livre pra ficar discutindo isso, não. Não, mas não tem luta não, família. O Goku claramente ganha. Em universo Goku de ganha. Saitama, Ah, o não. Goku é Deus, mano. Tá foda as músicas. Eu acho que não daria pra mostrar a música aqui agora no momento, mas eu vou atrás disso aí depois. Realmente tô interessado nesse pequeno projeto. Achei interessante. Beleza. Estão perguntando aqui o que vocês acham de Joker versus Diorno. Ah, o Diego. Já chega, já. Pior que o Diego nem tá no Já chega. chat. É o clone dele aí. É o robôzão. Ah, mano. Bom, isso aqui é interessante, ó. Pergunta pro Tal quem ele acha que ia ser o melhor jogador se estivesse no Fight Cage. Tipo, algum do GGPO que iria pro Fight Cage. Gabi, Não, Gabi, Gabi. opinião pessoal, eu acho que seria o Link, velho. Eu acho que o Link no Fight Cage, mesmo que ele já jogue, mas se ele jogasse ativamente no Fight Cage, ele seria ranquear tranquilamente. Não sei, né? Tá. Só vendo. O pessoal do Rank B lá é. Às vezes o Rank C dá muito mais trabalho que o Rank B, pô. É, varia, pô. Às vezes é uma surpresa. Lutei contra um Mind Pack, Rank C. Meu amigo jogou muito lane. Eu só ganhei porque eu tenho experiência, mas, rapaz, se eu jogasse de qualquer jeito, eu perderia. Feio. O cara tava jogando lane de KT1. Tem até partida minha na internet com esse cara. O cara rank C, dando trabalho pra mim. É, às vezes surpreende o nível dos jogadores Fight Cage. E às vezes não. Às vezes tem um rank C que joga muito mal e tem um rank C que joga muito bem. É assusta de vez em quando. Mas eu não acho que seria ranquear, assim. Acho muito difícil ser ranquear. Olha, eu acho que Eu seria, acho que, mano. eu acho que o Jean também, se ele jogasse no Fight Cage, ele ia dar uma surra em 50%, no mínimo, da galera de lá. Eu acho. Assim, jogando com ele, pelo que eu vejo, ele daria um cacete em boa parte do Fight Cage, sem dúvida. Eu vou até puxar os Uma rankings pessoa do que GGPO aqui pra ver os top rankings, assim, né? Pra ver quem que realmente poderia dar trabalho no Fight Cage. Temos aqui o Akira, né? Eu acho que o Akira seria um jogador quase A no Fight Cage, talvez um B alto, um B mid. Pô, acho que é mid. é o Akira, né? Mas, tipo, será que o Akira tem experiência? Ele joga bem em teclado ou controle ou arcade pra jogar no Fight Cage? Não sei. Talvez ele poderia colocar um Bluetooth no celular para jogar pelo celular, talvez exista aplicativo que faz isso, né? Hum, Ou não. Talvez ele só jogasse no controle mesmo. Mas aí eu não sei. Suspeito pra fazer isso. Porque ele cansou do jogo, ele não tá jogando tanto assim, né? Ele só vem quando é torneio praticamente, né? Pior que é. Ou nem isso também, nos últimos torneios nenhum apareceu também. Ele prefere jogar outros jogos. Certo ele. É, Tá com cansado. ele não se interessaria não em jogar o jogo mais. Fight Cage. Aí temos aqui depois dele o Yoru. Não sei se o Yoru jogaria bem no Fight Cage. Eu acho que o estilo de gameplay dele Jogaria. funciona muito no GGPO, mas no Fight Cage ele penaria bastante. Se ele focasse no Horror, Yoro sem sim. lag é um ótimo. O Yoru sem lag é alguém interessante de jogar, mas É, sei lá, mano. O gameplay do Yoru é eu acho, muito avançada. eu acho que se ele desse lock-in no Horror dele, em vez de ele querer dropar o boneco e buscar estudar o wiki, fazer as coisas todas lá, buscar maestria total, eu acho que ele realmente daria muito trabalho. A galera ia pisar em todo mundo.
Tira meu nome da boca de vocês. A Akira não Fica um gostou da gente citar ele, não. salve. Tá merda. Tá. Outro player também que obviamente sairia bem no Fight Cage, eu acho, é o Gapicho, né? Mas aí só vendo mesmo, que o rapaz joga bem em Ah, quase ele, todos os bonecos. ele sai, com certeza. A versatilidade dele pegar vários bonecos, isso aí. Pô, imagina, eu aqui jogando, tô numa match horrível contra o Ross, sofro, né? Eu jogo há 4 anos e ainda sofro com essa match. Aí o Gap, ele só vai lá e troca de boneco e ganha. Nem ele fez com o Yoro, eu tava jogando com o Yoro, tava perdendo pro Ross dele. Não tava muito bem. E aí ele foi jogar contra o João só pegou outro personagem e ganhou. Isso é uma vantagem, né? Essa coisa de você pegar outro personagem para dar counter pick. Então, assim, o João, ele sabe o que ele tá fazendo. Não tá só pegando personagem aleatório e é isso. Não, ele sabe jogar o jogo. Ele entende mais do jogo do que eu. Ele sabe jogar com vários personagens diferentes. Só você joga com um. Né? Eu não sei fazer como sempre crash direito, eu não sei fazer essas BNB com Blink. Ele sabe fazer como de Kakyoin, de Devo, ele sabe fazer como de Bia, de vez em quando eu levando. Minha execução ela é muito bom, pô. Praticamente eu não posso errar. Se eu errar, mano, eu tomo uma BNB, eu morro ali. E ele rouba o round só no custo combo, se ele deixar ali. Se eu vacilar ali, ele me mata. Com o overdrive ali, ele pá, dá push block, une e mata. Ele é muito bom. Hum. Eu acho que ele é até melhor que eu nisso. Muito melhor que eu. Acho que ele é o top 1, né? Oficialmente, é o top 1. Na minha opinião, né? Ele é o top 1. Acho que depois vem eu ou o Yoro, talvez. Não sei. Interessante a Acho que gente, a fica gente nessa. tratar sobre isso aí depois, mas realmente o Gapicho abusivo. Tá até tendo discussão no chat esses dias aí no HFTF Foi, português, foi, mas eu eu acho vi. que o Gapicho é mais foda mesmo. Nesse quesito de ter É porque, várias bonecos. porque se ele jogasse de maneira imoral, ele ganhava todas, pô. Se ele chegasse, pegasse Cateorin e jogasse lane, poxa, acabou. Não sobrava nada pra mim. Ele pega o Devo, né? Se não jogasse imoral também, eu perderia. Eu fui pegar Shadow Dia pra ficar spawnando grab, jogar de maneira imoral. Porque se eu jogasse com ele no jogo, eu não ganharia nenhuma dele. Não tem como não. Se ele pegasse aqui e ficasse laneando a partida inteira, eu não ia fazer nada. Mas ele tenta jogar de uma maneira divertida, né? E quando eu jogo com ele amistoso, eu não só pego de toda hora. De vez em quando eu vario. Às vezes eu pego ou Bi, ou Jotaro. De vez em quando eu pego, sei lá, um boneco aleatório aí, Midler. Né? Eu jogo no Midler de vez em quando, escondido dos pais. E rende muito clipe, pô. É umas partidas muito massas que eu tenho com ele. Real. Minhas melhores partidas de GPO são todas com o Gapicho. Admito publicamente isso. O Akira É, perguntou que história é essa que o Link disse que queria beijar eu na boca. O que é isso aqui, Link? não, isso é fake news, tá? Relaxa. É mentira. Oxi. Sabe que na fake news É real, mano. Ô, Link, vamos se explicar aí, mano. Isso é mentira. Cadê os prints? Não tem print. A Não Sherry falou tem, que não tem tem nada. prova, mano. Cadê? Não tem prova. Não tem prova, não. Eu sei o que eu falei. Eu quero ver isso aí no off depois, essa treta, tá maluco. Não tem nada. Perguntaram um tempo aqui atrás, ô Tal, você é autista, mano? Ou você tem autismo? talvez não faça esse diagnóstico. O Tal tem que entrar no site pra descobrir se ele é autismo, aqueles sites de perguntas mais idiotas do mundo. Daí depois ele vai passar a resposta pra nós, igual o Diego. O Diego fez isso aí e ele falou que é autista também. Resolvendo. Caralho. Geral é médio. Ai, caralho. Bom, eu acho que a pergunta foi até relevante, porque, né? Jogador de low tier, Caralho. Não. né, Link? Não, não, não. Aí é demais. Generalizar todo mundo é foda. Quiz de autista, mano. Não, Abel teria que estar aqui, velho. Graça. Falta o Abel aqui, velho. O Abel tem que estar aqui no quintal.
Tem que juntar os dois. Ah, eu quero fazer uma pergunta meio polêmica pra você, Link. Você Beleza. se considera atualmente melhor que o Josué Maneiros? Rapaz, Não? acho que. Não sei. Não sei exatamente dizer. Você disse que eu tava jogando melhor que ele. Eu vou acreditar, né, nas suas palavras. Mas eu não sei chegar e dizer, ah, fulano joga melhor que tal, ele faz isso, ele faz aquilo. Acho que cada um joga de maneira um pouco mais diferente, sabe? Então, porque eu peguei o Josué numa época que ele já dropou o jogo completamente, ele já nem liga mais pro jogo, ele claramente tava Né? jogando sem vontade nenhuma, e foi um 10-0, mas, tipo, dava pra ver claramente que ele não tava jogando o jogo, né? Então, obviamente, neste momento você é melhor que ele, mas eu digo no geral, você acha que você já superou o que ele foi? Por isso. Acho que eu sou parelho, ou um pouco pior, porque ele introduziu o boneco, sabe? Tem isso, pô. O cara chegar e dizer como é que você tem que jogar é um nível absurdo. Eu só encatei o que tinha, né? Eu não cheguei a inventar alguma coisa nem nada. Eu só aprendi pelo que tem, pelo que tem disponível, né? Mas jogar mesmo, acho que eu sou parelho. Não sei. Tá Eu vou certo. jogar com ele e essa é uma fica desgraçada. É, hoje em dia eu não sei se daria muito bom isso, né? Porque o cara dropou, já nem liga mais. Mas no auge, talvez essa é uma partida muito interessante. Isso. Aqui foi lançada a pergunta. Quem do servidor o Tal acha que ganharia numa briga cara a cara, mano a mano? Diego ou Vai. Abel? Por que o Diego e o Abel, mano? É os que mais. Diego fez mais por cima na minha idade por aí. E o Abel, porque eu tenho muito ódio dele, eu vou levar uma arma, dar um tiro na cabeça dele. Que isso? Caralho, mano, o Paulista é todo louco, velho. Que isso, mano? As ideias. E Tá você, certo, Link? né? Ele tá dizendo que ganha. Quem você sairia na Rapaz, mão no HFTF estaria GPO? na mão que ninguém ia correr, mano. Correr. Você não briga, Link? Ninguém, não ligo, não. Ligo. Pô, mano. Só mudo. Eu acho que, ó, sem maldade, sem perder a amizade, eu trocaria soco com o Akira, mano. A gente é quase da mesma idade ali, o E Akira não parece ser um cara muito de briga, só pra zoar. só pra zoar, só pra Eu também não sou de quebrar um. briga, mas só pra fazer uma graça mesmo. É, só pra quebrar uns ossinhos aí. A diferença. Essa daqui tá meio polêmica, mas qual personagem você daria smash no roster do HFTF? Difícil dizer, a maioria passava. Todos? Acho que só Caraca! E você, Link? Acho que na mídia só. Mas se foda. O Miguel está chorando no banheiro exatamente agora, porque ninguém falou é, da Mariah. Né? The Ela é fuma. Biceps. Tá. É, vocês já viram ou leram Mahou Shoujo ni Akogarete? Claramente foi o Sami que mandou essa daqui. não, não, nem pretendo. Não, também, Link? Link morreu. Não, Não. não sei. Não foi Já direto. vi. Não, essa pergunta aqui da cama eu não vou fazer, não, mano. Isso aqui já é esculacho também. Ave Maria. Olha o chat aí, velho. Vamos manter o nível, rapaziada. Calma aí, pô. Link ainda segue o ramo na pastelaria? Não, Não? graças a Deus. Não. Porra, velho.
Mas por que não? O que que deu? Deu alguma treta ou você só saiu mesmo? É, deu treta, deu treta. Eu não gosto de falar sobre isso. Ah, tudo bem, tudo bem. Vamos respeitar sua opção. Mas que triste. O troco. E você, tal? O que que você faz na vida, mano? Só estuda? Né? Só estudo mesmo. Não tenho muita coisa extracurricular além disso. Pô, relaxa. Logo, logo o destino do Ryan GD te espera, mano. Vai trabalhar em mercado. Nem nem ferrando. Prefiro virar mendigo do que trabalhar em mercado. Cara, o pior que o Rian tá triste, né, família? Vamos todo dar um F no chat aí pelo Rian. Infelizmente, não pôde comparecer nesse episódio zero com a gente. Coitado, tá se matando no trabalho. O mercado é triste. Ah, pergunta pro Tal, qual sua arma branca favorita? E acho difícil de dizer. Seria uma Bowie bem afiada e pesada. Bowie Knife ou louco? Essa Bowie Knife eu acho legal também. Já vi ela no CS. E você, Link? Acho que é uma peixeira. Né? A pessoa não vai pensar, isso aí ele vai usar para matar. Não, fala assim, isso aqui eu vou usar para, sei lá, cortar árvore, sei lá, cortar cana. Aí ninguém vai desconfiar. Aí se sujar, pô, é só pegar e limpar aqui, pronto. Caraca, ele tem um plano, mano. Eu tô com medo desse Link agora, velho. Papo. Ok, então. Eu acho que eu prefiro a Karambit ou talvez a Butterfly. Eu tenho ambas aqui, mas eu acho que a Butterfly é mais legal de brincar. Aí tu me chama de psicopata ainda, bicho, tu sabe o nome das armas, velho. Ah, cara, eu jogava CS, mano. Ave Maria. O que eu mais sei é nome de faca, Bowie, Butterfly, Karambit, cara, o nome, Baioneta, Shadow Knife. Qual a opinião dele sobre o satélite secreto chinês localizado no interior do Paraíba? Acho que isso aqui tá indo muito longe já, mano. É, Bom, alguém tem mais algum comentário a fazer? Alguma curiosidade? Não sei. Hum, pensando aqui. What if it Hum, O quê? vem FT sei, Essential? Não, não vou né? FT100 não, mano. Me perdoe. Ave Maria. Ô, Shell, o próximo episódio vai ser de quem? Cara, vou ver ainda. Talvez tenha uma votação no server inteiro pra decidir quem que vai ser o próximo. Mas talvez seja um É, gringo. aí não tem graça. Ah, ah, Bom, vamos ver. Se for alguém daqui, vai ser BR. Se não for, aí vai ser gringo e vou ter que praticar meu inglês, alright? ah. Chama espanhol. Tá, sabia que SDU Jotaro só é melhor que Dio Jotaro porque o SDU tem grab? Interessante, AK. Vou guardar essa informação como se eu já não soubesse. Nossa, Os dois bonecos apanham igualmente. Bom, temos aqui quase uma horinha já de podcast, então. Se alguém tiver mais algo a acrescentar, sinta-se à vontade. E aí, o X1 entre você e o Abel, quando é que vem? Então, não joga mais nenhum? Não vejo você no vendo lobby? que Não é? Vamos considerar isso então como o Tal está fugindo do Abel. Perguntaram aqui por que você odeia o Dudley do 3S e eu nem tô tal. conseguindo escutar Isso eu não muito, consigo escutar muito, ainda. muito tempo. Simplesmente. Tem um cara lá no GPO que era meio dessa porra. Sofri dia, 30, 365 dias sofrendo pra esse boneco. Seguidos.
Tô nem brincando. Caralho, é o Edu Zudu? Esse que eu reclamo. Sim, Sim, o Tal está traumatizado, mano. Que porra é essa? Eis que o meu boneco defende. Eis que o meu boneco ataca. Meu Deus. Eis que ele é bom. Meu boneco é muito bom. Não dá não. Olha isso. Ele dá Shine. Meu Deus. Eu não posso dar DP no Wake Up. Eu não consigo fazer nada. Que exótico diria isso, mas enfim. Você, Link, você joga outros jogos também, além de HFTF? Aí eu tava testando Street Fighter 3, o 2, tava testando no KOF. Todos os KOF praticamente, né? Eu tô testando. Testei o 2, o 1, o 2000, o 98, o 99, o 2003. E por incrível que pareça, cara, olha, eu joguei tantos KOFs que eu não gostei de nenhum. Eu Nossa, não gosto mais de KOF. Mano, KOF é um jogo que eu não consigo gostar, não. De jeito nenhum. Eu testei o Aku Aku também, só ainda que bem. não. Um sistema de. Lá, velho. Eu testei também. É um jogo que, sei lá, velho, é muito dinâmico, muito rápido. Eu não sou muito rápido pra isso, não. E Marvel vs Capcom, meu Deus do céu, que jogo frenético. Eu não consigo acompanhar. Eu morro, eu nem sei que eu morri. É muita ação na tela, eu não consigo acompanhar nada, pô. Piscar o olho, eu já tô tomando combo, mano. Absurdo. pior que Marvel vs Capcom é frenético demais mesmo. Pelo menos eu Eu tô jogo testando, né? 3, Tô vendo aí uns jogos legais aí. é daorinha, acho divertido. Pelo menos pela resenha. Ah, isso aqui é polêmica, hein? Se vocês pudessem jogar apenas um único jogo pelo resto da vida, qual seria? Eita, peraí. Ah, Death não. Stranding. Death Stranding? Deixa eu pensar. Conta a mim, velho. Realmente não sei dizer, mano. Talvez. Talvez fosse algum Resident Evil. Provavelmente Resident Evil 3 clássico. Ou 2 remake, mas algum Resident Evil. Hum, Link? Foi. O fone desconectou aqui. Voltei. Qual que seria o jogo que você jogaria pelo resto da vida? Rapaz, eu não vou dizer HFTF, porque daí eu vou levar pedrada. Um jogo que eu jogaria pro resto da vida. Sei lá, pra se divertir. Eu jogaria o Mega Man de SNES, Mega Man X2, X3. Eu gosto bastante daqueles jogos. Eu jogaria de novo, não muito. Gosto da minha vida. O cara lá descobriu um bug lá que o cara entra naquela fase do centípede no X2. O cara já zera ali mesmo, pô. Ele faz um bug, entra dentro do chão, tu viu isso? Não vi não, mano. Não acompanho muito cenário speedrun de Mega Man. O cara ele conseguiu entrar no chão e fica aquela fase do boss. Aí ele vai direto pro Sigma. Carai. O cara pula em Sigma inteiro. Dá uma olhada disso aí depois. Zerando em 8 Cara, minutos? Puta merda. de 30 para 8 minutos, cara. Que E é um bizarro. negócio tão besta, eu pensei que alguém já tinha pensado nisso, mas ninguém tinha pensado que era só chegar lá, usar aquela arma do Twisted Snail, pra deixar tudo lento, enquanto tu pega um item. Eu acho que eu falei assim, alguém já deve ter pensado nisso, né? Mas não. Aí do nada o cara descobre o E no quesito speedrun bizarro. no geral, vocês curtem speedrun de jogos? Depende do jogo, né? É bom. Com aquela speedrun sem muito bug, sem muita coisa chata. É bom assistir vendo os caras jogar, os caras jogando bom, passa nos níveis sem aquelas doideiras de ficar grudado na tela e ir direto na fase final. Você, É legal. Salmonero. Tal.
Porque, O que você acha sobre speedrun? cara, speedrun é um hobby que eu gostaria muito de ter. Parece muito foda. Mas eu não tenho um jogo tão favorito assim que é rápido de zerar, que não seja 3 horas e seja, eu tenha vontade de jogar por 200 bilhões de horas. O pessoal que compete geralmente isso aí é gente que quase leva isso como um estilo de vida já. E atualmente, Pô, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu sou um speedrunner amador de alguns jogos específicos. Não precisa ter um pós-doutorado em certos jogos para você fazer speedrun. Claramente, você ter muitas horas de jogo é bom, faz a diferença, mas, tipo, pega Mario 64, por exemplo. Qualquer um pode pegar e fazer speedrun, tá ligado? É só você melhorar sua movimentação, os bugs que é usado dependendo de qual rota você tá, né? Mas eu acho que é interessante demais você tentar uma vez na vida, assim, fazer uma speedrun. É uma experiência bem única, assim. Não, nem que for só pela brincadeira Mas, e tal. e falar em speedrun, tem speedrun de Jojo. Por que que não tenta tal? Fazer speedrun de Hongo. Eu acho que quem tem o recorde de Hongo é o Cockman. É o cara lá que faz os vídeos não é do uma Hackman. Acho que vale a pena tu fazer, já que tu é o mais Hongo, né? Eu tentei fazer speedrun de um jogo. Eu consegui bater o tempo, só que eu não salvei em milissegundos, né? Aí eu perdi a run. Né? Mas eu vou fazer outra hora speedrun também. Por que você não faz e posta lá? Vou ver se eu faço isso aí. Faz interessante. Ah, assim, eu já vi essas speedruns aqui do speedrun.com, né, que tá como arcade, N%. Cara, a maioria do tempo é só você usando os golpes mais danudos, né, sem scaling, e resetando o combo pra matar o bot mais rápido possível. Eu acho meio, sei lá, meio repetitivo, talvez, alguns personagens, tipo o Shadow Dew é literalmente você apertando 5C, JC, porque o boneco não dá pra fazer o loop dele, porque não compensa. Mas alguns devem ser interessantes, tipo Também. o Dio, talvez o Roingo. Não, não precisa você estudar esses bugs, essas coisas de speedrun. Né? Se tu jogar bem, eu acho que tu consegue. Pô. De boa bater. É, não é difícil não, mas realmente é bem morto isso aqui pelo que eu vi. As últimas speedrun aqui são Bem, é, muito tempo atrás. Oh, mas tá aí. Quem quiser fazer, speedrun de Fighting Game existe. Massas do MK. Pior que eu nunca vi speedrun de jogo de luta assim. Acho bem, sei lá, modo arcade principalmente é só você batendo no bicho até passar todos e acabou. Prefiro mais um jogo de modo história linear, acho mais daorinha. Só vejo só Taz mesmo, assim, de vez em quando. É, o Mas alguém jogando de verdade o jogo, vejo. Né? speedrun de Speedrun de Taz é um bagulho pessoa. louco mesmo, você é maluco. É isso aí então. Bom, acho que por hora está bom o nosso primeiro episódio. Foi só um teste, basicamente. O link apareceu do nada, mas agradeço a comparecência dele. Deu um up. Acabei falando demais, poderia ter perguntado algumas coisas, mas se eu aparecer na próxima vez, eu vou só perguntando, não vou ficar falando muito. Sinta-se à vontade. Você tem toda a permissão do mundo para fazer isso. Inclusive, até se a gente for fazer outros episódios, dá para chamar mais de uma pessoa para o podcast para discutir e conversar também no geral sobre as coisas. Botar Mas duas pessoas contra, pô. Essa é a graça do bagulho. Você tem que botar um cara que brigou com o outro não sei quando e botar os dois pra conversar aqui. Vai ser massa. Eu garanto. a próxima live então vai ser o triangular contra o tal. Já vamos marcar aí. Isso aí já tá paia já. Ah, isso aí já tá saturado mesmo, pior, Tem que botar, infelizmente. é, tem que botar o Abel na época que ele tava com o Ali foi foda. Colocar o Ali Diego. foi correndo. Colocar o Diego e qualquer ser humano da face da Terra. Não, mentira, o Diego e o Ezio. Diego e o Ezio dá bom. Oxi, será?
Será que dá bom? É porque um é do Goiás e o outro é do Maranhão, os dois têm uma rixa de estado. Maria, guerra civil no país agora. E assim, eu vou montar Maranhense. isso, mano, vai ser interessante. Acho que tem que, ó, faz assim, você traz um tópico, tipo, a gente vai debater sobre tal. Aí tu traz um cara que é a favor, outro que é contra. Vai ser isso. E aí? Tópico: destruição total do Maranhão. Vocês concordam ou não? Aí colocar os dois pra debater. Tem que ser algo de polêmico. Tem que ser polêmico. E da mais polêmica que é o quê? É IA, polêmica da IA, polêmica de jogador, de ranking de jogador, tá polêmica. Mas eu acho que. Eu acho que é só briguinha interna, besteira. Não tem muito assunto polêmico, não. De Fiquei com fato. os caras lá. Bom, pode pá então. Vamos encerrar por aqui. Por gentileza, se despeçam dessa plateia maravilhosa. Tem aí, vai, vai. Falou, adeus, né? Por enquanto. Talvez eu volte, ou não, né? Exato. Se eu morrer. Mas quando eu estiver vivo, eu vou voltar, tá? Fica isso não, Link. Acontece, né? Acontece. Vídeo, velho, vídeo. Felizmente. Bom, então é isso aí. Vou postar o VOD depois no YouTube com subtítulos em inglês para os nossos telespectadores gringos. É isso aí, rapaziada. Valeu. Bom resto de domingo aí pra vocês. Depois nós se vê mais. Falou! Beleza. Falou.